programa Verinha Figueiredo. Gente, hoje eu estou recebendo um grupo aqui bacanérrimo. Vocês vão adorar o papo com o grupo de ações e informação Novo Olhar da Fundação Dorina Noril para Cegos. Olha só, uma galera querida que está me dando a honra, o prazer de estar hoje aqui no programa. Eu estou aqui com a Elci. Tudo bem, Elci? Tudo bem, Vera? Obrigada por vir, obrigada a todos aqui do grupo, viu? Estou muito feliz com a presença de vocês. E é muito legal a gente falar sobre a importância da visão e da não visão. Sim, né? muito. Enfim, em tudo. E vocês têm um grupo, vocês criaram esse grupo de ações de informação Novo Olhar, que é muito bacana, né? Sim. De quem foi a ideia criar o grupo e como surgiu o grupo? Então, boa tarde. Vera, o grupo ele foi criado em 2014, né? Antes era um grupo bem menor. Sim. Ele foi criado dentro da fundação, não tinha esse nome, ele era chamado de grupo de direitos. Só que esse grupo, inicialmente eram alguns clientes, né? Ex-clientes da fundação, que ainda tinha o Marcelo, foi um dos primeiros aí que participou do grupo. Né, Marcelo? Uma psicóloga, uma assistente social e mais alguns ex-clientes da fundação. E aí esse grupo ele começou muita discussão, vieram muitos assuntos, aí ele foi crescendo. E aí a gente viu que não dava só para discutir direito, né? A gente tinha que levar isso para fora com mais expandir, informações. Né? Isso. Exatamente. E aí hoje nós somos 15 integrantes, né? A gente não frequentamos mais a fundação enquanto clientes, somos todos ex-clientes da fundação. Ex-clientes da fundação. Isso. Passamos pelo processo de reabilitação na fundação. Alguns ainda desenvolvem outras atividades na fundação. Também. Eu sou voluntária de informática, o Ney e o Irineu, nós ainda... São professores de informática na fundação. O Irineu de tecnologia assistiva. Que ele bacana, vai falar um pouquinho. E esse grupo ele tomou uma dimensão muito grande. Sim. Então a gente mudou o nome, deixou de ser só o grupo de direito e passou a ser de ação e informação, que é isso que a gente quer levar. Exatamente. E novo olhar, né? Porque a gente quer mostrar que, apesar de não termos a visão, nós temos um novo olhar. Claro, mas essa questão de dizer, nós não temos a visão. Claro que vocês têm a visão. A visão não é só no olhar. Não é só os olhos, né? Você tem inúmeras formas de ver. Exatamente. Né? Tem muita gente que vê, mas não enxerga. Sim. Né? Sim. E eu acredito que vocês encontrem várias pessoas com esse problema, que eu acredito que é até um problema maior do que essa falta de visão, entre aspas, aqui que a gente coloca. Não é verdade? Não adianta nada a pessoa ver e não enxergar. Exatamente. Isso vocês encontram muitas pessoas assim, não é? Todo dia. Todo dia, né? Nos ver e não nos enxergar. Então, menina, né? Exatamente. Ver com os olhos físicos. A gente tem uma frase que a gente gosta muito, né, do grupo, que é assim, nós vemos com os olhos da alma. Sim. Então a gente não precisa estar vendo, né, 100%, lógico, você pode ver 2%, ver desfocado. E tem coisa que eu vou te falar, é melhor a gente nem enxergar isso. Exatamente. Tem muita coisa. Né? Sim, tem muita coisa que é melhor. Olha, graças a Deus que eu não estou enxergando isso. Né? É um sofrimento a menos. É um sofrimento a menos. Não é verdade? Sim. Qual que é o maior preconceito que vocês encontram em relação à deficiência visual? Bom, em relação à deficiência, acho que a maior questão que a gente está enfrentando é a pessoa não entender o que é a baixa visão, por exemplo. Né? A pessoa acha que nós somos... Usou bengala é cego. Entendi. Então, se a gente está de bengala, a gente é cego. Então, nós somos deficientes visuais. Visuais, claro. Mas nós somos baixa visão. Entendi. E é isso que a pessoa não entende. Por que eu posso desviar do poste? Sim. Desviar do cachorro, do cesto de lixo, do buraco... Né? Então a pessoa ainda tem muito preconceito, ao ponto de achar que a gente está fingindo que não está enxergando para ter vantagem. Se mas isso quem iria fazer isso, né? É ridículo um pensamento desse. Mas ainda tem. A gente Você não acha também que as pessoas têm um pouco de medo, de receio, de tentar ajudar, achar que vai ofender a pessoa? Mas falta informação, né? Falta, né? Eu acho que as pessoas às vezes não ajudam não porque elas não querem. Né? Pela falta de conhecimento, de informação, elas têm medo de ajudar a gente. Tem medo de ajudar, isso é um absurdo, aí, quando a né? gente consegue quebrar isso, aí fica mais fácil, aí começa aquelas perguntas que eles têm curiosidade de perguntar pra gente, e aí se torna até um vínculo maior, e fica mais fácil. E fica mais Mas muitos fácil. eles têm medo
O medo de saber como conduzir, o medo de saber como abordar, o medo de ofender, né? De falar as palavras. Existem palavras que são proibidas no mundo dos cegos, né? Você tá vendo? Eu tô vendo. Você pode falar para mim, eu tô vendo. Claro. Né? E a pessoa, você tá vendo. Ai, mas você não tá vendo, tem medo de ofender. Aí tem o medo da ofensa, de não saber como é que conduz a gente para atravessar a rua, de puxar pela bengala, de abraçar e sair arrastando a gente. Então, às vezes, a pessoa não consegue ter uma abordagem correta e aí vem os problemas, né? Entendi. Alguns riscos aí que a gente acaba correndo. Eu acredito também que deve faltar muito, no caso, para os deficientes, não só visuais, mas em geral, uma ajuda, um direcionamento do governo. Tipo, na Farol, por exemplo. No Japão, por exemplo, né, que é um país super desenvolvido, lá existe um barulhinho nos faróis que indica quando o sinal está verde. É o sinal sonoro. Aqui em São Paulo a gente está tentando. A gente está frequentando aí algumas reuniões, algumas discussões para que seja feita essa implantação desses semáforos, desses sinais sonoros, mas isso é uma discussão briga, que ainda vai além. Né? Existem lugares que são mais sinalizados, existem alguns ambientes que a gente se sente um pouco mais seguro. Um ambiente que a gente se sente um pouco mais seguro, por exemplo, é o metrô de São Paulo. O metrô. Isso. Há um tempo atrás, há 1 ano e 3 meses mais ou menos, o metrô anunciou que terminaria, por exemplo, com o programa do Jovem Cidadão. Que é a pessoa, né, o estudante que fica ali, ajuda o deficiente visual, embarque e desembarque dentro das estações. O grupo, junto com umas outras entidades, nós fomos para a praça, lógico, fizemos um bengalaço na Praça da Sé no sábado à tarde e conseguimos fazer com que o metrô recuasse. É claro, tá certo, a gente tem que brigar. Então, o programa ele continua, então é um lugar que a gente se sente assim, falta muita coisa ainda, mas já é um lugar que a gente consegue se locomover, eles nos auxiliam bastante. A CPTM ainda dá uma ajuda. Agora, na rua ainda é bastante complicado. E na questão de trabalho, por exemplo? Então, as empresas são muito preocupadas em cumprir a lei de cotas, né? Sim. Tem lá uma lei, então precisa ter... mas se não tivesse essa lei, ninguém conseguia trabalho. Não. E também é muito comum você ir para a empresa e lá você fica sentadinho nesta mesa e toma um café. E mesmo com a lei de cotas... aí você não é... Você não age como um funcionário, digamos, nem que eles sempre consideram normal. Nem sempre produtivo. Eu falo que a questão também está assim, na acessibilidade, no que ele tem que nos oferecer para a gente desenvolver o que a gente precisa. A empresa, ela não quer... O deficiente visual, ele tem que ter um leitor de telas, ele tem que ter uma acessibilidade maior, um piso tátil. Então, a empresa tem que estar... Porque vocês leem, vocês escrevem, tudo, normal. Né? Sim. Assim, depende, igual eu não escrevo em papel. Sim. Né? Mas a tela tem que estar com ampliação, tem que estar com leitor de telas. Então, o que acontece? Ampliação até eu preciso, meu bem. As empresas, elas não querem ter custos com o deficiente visual. Que absurdo. É um investimento, né? É um investimento. Eles preferem pegar uma pessoa com uma deficiência mais leve que não vai ter tantas adaptações. Mesmo dentro das cotas, Vera, o deficiente visual é o que vai ser, assim, o último. Sabe? O último. Porque você teria que colocar aí... A impressão que tem é que, assim, a gente vai atrapalhar. Então, assim, você vai chegar, vai precisar alguém te levar ao banheiro. Você vai lá só trabalhar, não vai produzir. Exatamente. Então, assim, a impressão é que a gente tá lá só para atrapalhar. Então, você não precisa levar ao banheiro. Eu tenho um piso tátil que me leva até o banheiro, eu vou conseguir ir até o banheiro. Lógico. Eu tenho um computador com um leitor de tela, com um programa de voz. Eu vou conseguir fazer o meu trabalho. Claro. Né? Então, isso a gente não vai atrapalhar. Não. Mas ainda existe essa questão do preconceito em relação a essa questão de mercado de trabalho. Tá bem complicado. Isso é um negócio chocante, né? Porque a gente vê outras deficiências também. Os cadeirantes, por exemplo, tem uma dificuldade incrível, não tem rampa. Como é que a pessoa vai, às vezes, num local, né? Nosso país está muito atrasado em relação nesse sentido, né? As pessoas com deficiência, em geral. Porque a deficiência, gente, é da cabeça dessas pessoas. Está faltando ou está sobrando um parafuso. É isso que o grupo tenta mostrar, né? Esse trabalho que o grupo faz. De informar,
de buscar junto aí aos órgãos, né, a discussão, levar à tona. Então a gente participa de plenária, debate, até de tudo, né? Estuda LBI, qualquer reunião que falou de LBI a gente está participando, porque a gente quer mostrar para as pessoas. Vocês têm algum representante na Câmara, no Senado? Ninguém? Deficiente visual? Deficiente visual? No Senado? No Senado não, né? Na Câmara a gente tem, não. por exemplo, no Conselho Municipal de São Paulo, a gente tem a Ana Cláudia Domingues, que é conselheira, inclusive candidata agora, de novo. E é a única, né? Conselheira. No município. Porque, na realidade, isso também é muito político, né, gente? Porque precisa... Sim. A gente tem que falar a verdade, que é uma coisa política isso, né? Que a gente precisa que os nossos governantes, que a gente tendo colocado ou não no poder, né? Que é esse caso que a gente está vivendo agora, os represente de verdade, né? Volte os olhos, enxergue com os bons olhos, né? Mas não é interessante. Por quê, né? Porque nós não somos um público que, ao olhar vocês deles, votam, né? ou não votam? Nessa hora é interessante ou não é? Mas nessa hora a gente, é importante. Então, a importância tem que ser, não pode ser relativa, ela tem que ser absoluta, ela tem que ser para todos. E é isso, né? Que a gente está na luta. Né? Entendeu? Existe hoje até alguns representantes, como deputado federal e alguns vereadores, até ligados à deficiência. Sim. Mas, historicamente, isso acaba direcionando mais. Quando a pessoa fala, uma pessoa com deficiência, vem à cabeça diretamente um cadeirante, um deficiente físico, um intelectual. Entendi. O deficiente visual ou algumas outras deficiências, normalmente eles são à margem dos números e, muitas vezes, as ações políticas, talvez por uma falta de ter representante dessas classes e do pessoal ter uma visão mais ampla de todas as deficiências, às vezes direciona para uma ou para outra. Entendi. Então, aí é um trabalho que nós estamos tentando fazer de ser mais participativo nos órgãos públicos, a fim de poder ter a influência e ser ouvido como deficiente visual, a fim de trazer ações públicas em prol da deficiência visual. Então, muitas vezes, a gente vê, às vezes, políticos nesse discurso da deficiência física ou das pessoas com deficiência, Sim. mas muitas vezes elas não estão vendo a abrangência do todo. Exatamente. Então, por isso que a gente participa hoje, a gente já está começando a participar, se envolver um pouco mais para poder entender e levar essa discussão, esse questionamento e essas informações sobre a deficiência visual para que ela faça sentido nessas ações públicas e que sensibilize esses políticos, né, os homens de decisão do governo, né, dos órgãos públicos, a fim de trazer essas ações para nós. É verdade. Porque deveria ser uma ação, né, global, né? Sim, Fala-se claro. tanto em globalização, mas aí quando você fala em deficiência, você pensa, e isso é fato, a sociedade de forma geral pensa assim, é deficiente, é cadeirante. É a primeira coisa que vem na deficiente mente, físico. Né? Então, assim, onde estão os deficientes auditivos, os Exato, deficientes visuais? Exato. Né? Então, esse é um grupo que fica assim, meio... Ou você... São dois tipos de deficiência. Ou é mental, né? Que é o deficiente intelectual. Ou é o deficiente físico. O restante fica ali meio... E nós somos mais de 6 milhões. Nossa, é muito, visuais. Gente do Só céu. para você entender, Vera, nós temos aproximadamente 45 milhões de deficientes no Brasil. 45 e aproximadamente 7 milhões de deficientes visuais. Então, é muito. Sendo desses 7 milhões, 600 mil são cegos. O resto baixa tudo baixa visão. Baixa visão, né? Então, eu queria que vocês explicassem, Irineu, exatamente isso para o pessoal de casa entender qual que é essa diferença do cego e a baixa visão, que acho que é onde as pessoas têm um pouco de, entre aspas, ignorância, no sentido de ignorar, de não ter esse entendimento. Tá. Na verdade, o cego é aquele que realmente não tem nenhuma acuidade visual, ele não enxerga nada, tá? Então ele é classificado como deficiente visual cego. E o baixa visão, existe uma classificação, que hoje a pessoa que é classificado clinicamente, que tem uma acuidade visual de 5% a 30% no seu melhor olho, com algum recurso óptico. Pode ser uma lente, pode ser um óculos, pode ser com alguma lupa eletrônica, alguma coisa. A partir do momento que clinicamente, no exame oftalmológico, essa pessoa é identificada que tem uma acuidade visual abaixo de 30%, é onde eles consideram
que os médicos chamam de visão subnormal ou popularmente conhecido como baixa visão. Como baixa visão. E aí, dentro desse percentual, desse público aí que a gente está falando aí, de mais ou menos, arredondando 6,5 milhões de baixa visão, existe N doenças que comprometem a visão e que podem gerar condições diferentes de visualização. Alguns têm uma visão central, outros têm uma visão periférica, outros têm uma visão que só vê vultos, ou alguma visão um pouco distorcida em alguma situação em função de claridade ou escuridão. Então, tudo isso depende de cada indivíduo, com o que é identificado clinicamente. Mas, independente dessas doenças, a partir do momento que ele é classificado nessa acuidade visual abaixo de 30%, então ele é considerado baixa visão. E clinicamente abaixo de 5% já é considerado praticamente cego. É, praticamente cego, exatamente. Agora, o grupo que vocês criaram, né, vocês criaram esse grupo, lógico, para tentar ver se modifica esse perfil aí, né, de tratamento. E também as pessoas que querem, por exemplo, nem sempre as pessoas nascem com a cegueira, né? Às vezes a pessoa adquire a cegueira depois por algum motivo, né? Que é o caso de algumas pessoas que não nasceram, né? Já cegas, né? E as pessoas, como elas fazem para entrarem no grupo, para participarem, para tentarem divulgar um pouco mais essa loucura que é essa falta de apoio que existe na nossa sociedade, né? Para que as pessoas... Existe essa inclusão social mesmo, né? Que muitas vezes acho que falta, né? Dos cegos, enfim. Como que as pessoas fazem? Se é possível isso? Queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Então, o grupo, ele tem esse formato, né? Essa carinha, assim, de estar muito bom, aliás, muito alegre. Muito, nós somos. Muito pessoas bom. alegres o tempo todo. Não dá para ser triste, né? Não. A gente fala que a gente se permite 30 minutos, depois disso não dá muito mais. até. E até muito. Então, se quem quiser entrar em contato, a gente tem os nossos canais de comunicação. Sim, as redes sociais. As redes sociais. E as pessoas podem deixar lá um recadinho, a gente retorna, a gente responde todos os recados, a gente tira alguma dúvida, a gente dá uma dica de onde procurar, né? O importante é, sentiu alguma diferença na visão, não tá legal, o olho começou a ficar muito vermelho, não tá fora do normal, assim, né? Dá uma procurada no seu oftalmologista. Claro. Né? Não é só ir lá medir grau, você tem que procurar um médico, dar uma olhada na retina, fazer exames específicos. A gente sabe que às vezes é mais difícil mesmo, mas vale a pena cuidar, porque a gente cuida do corpo todo muito bem, mas a gente esquece muito do olho. Eu não esqueço do meu, não. Né? Muito bem. Mas tem pessoas... aliás, eu acordo, a primeira coisa que eu procuro é meu olho. Né? Então, mas tem aquelas pessoas que elas muito raramente vão ao oftalmologista. E é importante você fazer esse controle. Com a idade já existe uma... né? Vai perdendo naturalmente. Vai perdendo naturalmente. Mas, para você ter ideia, a criança, ao nascer, ela já faz o teste do olhinho. Sim. Então, tem problemas de visão que você já vai detectar ao nascimento da criança. Exatamente. Né? Lá na fundação a gente tem bebês lá de 1 ano, 2 anos, que eles são atendidos lá e foram detectados. O papel da fundação é esse mesmo. Lá na fundação faz toda essa parte da reabilitação. Tem oftalmologistas. Tem oftalmologista, que assistente social, psicólogo, terapeuta, ajuda aí, gente. Fisioterapeuta. Né? Tem cursos, pedagogo para criança, necessário. Tem a ortoptista, que é a mulher das lentes. Na escola, por exemplo, tem criança que às vezes reclama que não enxerga, né? E muitas vezes as pessoas não ligam muito para isso, né? E é importante, nesse momento, não está enxergando, vai ao oftalmologista. Se ele detectou alguma coisa, né, mais grave, ele vai poder fazer essa intervenção quanto antes, que é importante. Com certeza. Gente, olha, eu acho que esse papel que vocês fazem é tão importante, sabe? É de extrema relevância para a sociedade, não só para os deficientes visuais, né? Eu acho que para todo mundo, sabe por quê? Porque isso faz com que as pessoas também consigam evoluir espiritualmente um pouquinho mais.
em relação a isso. Que é essa questão, foi o que eu falei para você. A cegueira é da alma, não é só da visão. Né? A cegueira é da alma. Às vezes é uma coisa que, para que eu vou olhar para isso? Problema meu? Claro que é problema seu. Você tem família, de repente um ser da sua família pode ter um problema, né? Como a gente colocou aqui, não foram todos que nasceram. Eu descobri tem 4 anos. Então, olha só, faz 4 anos que você descobriu, né? Eu acredito que vocês precisam realmente passar por um psicólogo para poder saber lidar com a situação, né? Porque qualquer coisa que falte no nosso corpo, que seja visão, audição, o que for, vai fazer falta. Né? E a gente tem que... E não é uma coisa falsa. Não estou enxergando. Estou cega. Não, tudo bem. Claro que não. Você tem que fazer um tratamento. E é importante também, Vera, as pessoas entenderem que nem todo mundo ela vai sentir... não é todo mundo igual. Não é assim, 6 meses eu estou reabilitado, eu estou feliz da vida. Não. Um leva 6, um leva 1, né? outro 10 anos e não se sente bem. Então, é um processo que cada indivíduo passa e cada um tem o seu momento de se sentir bem. De se sentir bem, né? De se conscientizar que é a sua realidade. Exatamente. Enfim, né? Mas eu acho que deve ser uma coisa... Não deve ser fácil para ninguém. Não, né? não é fácil. Né? É para a família também. A família... Principalmente a família, que é mais difícil de aceitar, será ou não? Sim. A família Sim. Às vezes, a pessoa que está passando por problema, ele, num período mais curto, ele entende, aceita, e a família demora muito mais. Que engraçado isso, né, menina? Por que será? No meu caso foi assim, vamos supor, eu perdi em 2010, cheguei na fundação em 2014. Eu demorei 4 anos para chegar a me encaminhar, a conhecer que eu tinha alguma coisa para mim voltar a ter a minha qualidade de vida. Sim. Né? E quando eu me deparei, quando eu comecei a fazer os cursos, que eu comecei a me assumir como deficiente visual, a minha família falava assim, não, mas você não precisa disso. Mas você não precisa de bengala. É o preconceito da família que tem um preconceito em relação. Então, assim, você tem que ter o seu tabu para você, né, se assumir como deficiente visual e também passar para a tua família, eu preciso disso. Exatamente. A família também tem que fazer um tratamento psicológico. Sim. Muitas vezes é importantíssimo que a família acompanhe, que faça junto, né? É necessário. Né? É o choque, né? É o choque, né? A minha mãe, quando ela descobriu, que eu nasci já com a deficiência, né? Quando a minha mãe descobriu que eu tinha deficiência, tudo, não sei se foi com 1 ano e 4 meses ou se foi um pouquinho antes, o médico falou, mãe, não tem mais nada que fazer com a sua filha. A visão dela prejudicada. Então, assim, eu fico imaginando, como que a minha mãe deve ter ficado? Com certeza ela tomou um choque. Sim, claro. Porque pra ela, eu era a filha perfeita, saudável. Mas E aparentemente eu era saudável quando eu Mas nasci. exatamente. Mas, porém, já tinha deficiência. Então, quando foi descoberto, foi um choque para eles. Aí eu frequentei outros lugares para poder ter um desenvolvimento. Né? Entendi. Então, assim, para quem nasce, como foi o meu caso, foi muito difícil. Né? Porque a família tem que lidar com isso. Mas como no caso da Gi, muitos aqui que adquiriram, o baque para a família é pior. Talvez seja pior, né? Porque a família viu a pessoa enxergando e de repente vê que a pessoa perdeu a visão. Realmente porque a família sofre também, porque a família quer ajudar, não quer que a pessoa passe por isso. Porque assim, você né? só vai entender o problema quando você vive. Né? Então, se você não tinha nenhum deficiente visual na família, de repente apareceu eu, linda, deficiente visual. Isso. Minha família ficou em crise. Com certeza. E aí eu tinha que me manter tranquila, fazer todo o processo comigo e eles também. Então, nesse momento, a Fundação desempenha um papel maravilhoso, né? Mas a família precisa também estar andando ali porque a juntinho. família é aquele porto seguro que a gente tem, né? Então, a Fundação tem um programa. Sim. A minha família... Atende até a família. Porque a minha família tinha muita dificuldade. Nós não sabíamos o que era uma baixa visão. Entendi. Eu dizia, eu vejo fantasmas. Eu vejo sombras, né? Como se você vê sombra, você vê outras coisas. Eles têm uma espécie de uns óculos na fundação que colocou na família. E me ajudou muito, que a minha família começou a perceber começou a ver como você enxerga. A minha irmã, quando ela colocou o óculos, que ela viu as sombras, que ela começou a se apoiar, andar agachada. Entendi. Aí
eles começaram a perceber. Passar pelo problema. Passou pelo problema. De baixa visão e entenderam melhor. Tanto que eles hoje falam assim, eu não enxergo. Não, você é baixa visão. Isso mesmo. Isso é importante. Por isso foi importante a explicação do Guilherme. Isso e mesmo. É isso que a gente quer, né? Passar essa informação e mostrar para as pessoas que a gente consegue, sim. Claro né? que consegue. Não é todo mundo do mesmo jeito. A gente tem o nosso ritmo, é o nosso tempo. E dentro das nossas limitações, que são grandes, a gente faz as coisas. Claro Mas que a gente faz, tem que ter o nosso jeitinho. A questão é assim, que as pessoas não podem olhar com um olhar diferente, né? O deficiente visual. É uma pessoa normal, tanto quanto qualquer outra pessoa com uma deficiência visual. Sim. Né? Às vezes tem gente que tem deficiência de personalidade, que ninguém enxerga. Que é muito pior. Que é muito pior. É muito pior. Né? E você olha para aquela pessoa normalmente. Então você tem que tratar e aí o você deficiente. aceita essa pessoa e não aceita o deficiente visual que não tem de caráter. É uma questão cultural também. O nosso país precisa crescer muito, evoluir espiritualmente, que está muito lá para trás ainda. E quando o nosso país conseguir fazer essa evolução, sabe, toda, aí ele vai realmente fazer a inclusão. Exatamente. Incluir é isso. Incluir é atender isso. ao todo, né? Todos de uma maneira única. Não é nem um bicho de 7 cabeças, não é nem um bicho papão, ninguém vai ficar paupérrimo, né? Pobre de marré. Ninguém vai ficar. Muito pelo contrário, nós vamos ter nossos cidadãos brasileiros com mais tranquilidade, com mais conforto, podendo produzir muito mais e melhor. Não é verdade? Se tiver o apoio do governo, viu, governo? Precisa ter, né? As pessoas precisam voltar os olhos. Precisa abrir o seu olho, enxergar. Ter um novo olhar. Ter um novo olhar. É isso mesmo. Aliás, tem aqui a camiseta, né? Olha só, como você vê. Mostra aqui, Pedrinho, por favor, aqui a camiseta. Essa é a nossa camiseta de campanha. Né, para divulgação aí de cegueira, baixa visão, de explicação. Em cima a gente tem a imagem, a gente usou a imagem da Mona Lisa por ser uma imagem conhecida, né? Exatamente. Olha que os contatos. Atrás é os contatos. Os contatos, né? Então procura lá na nossa fanpage lá no Face, achou esse olhinho. Pode deixar dúvida, comentário, sugestão, elogio, crítica. Quiser deixar lá um telefone para contato, a gente entra em contato. Isso mesmo. Responde da melhor forma possível. Cobrar do governo ação e ação, porque eu acredito que verba tenha sobrando. A gente vê tanto dinheiro por aí para fora do país, botando não sei para onde. Deixa aqui mesmo, gente. Deixa aqui mesmo. Vamos investir aqui. Exatamente. Acessibilidade, segurança, educação, trabalho, enfim. Olha, potencial todo mundo tem. Não é porque a visão é isso, a visão é aquilo. Porque potencial todos nós temos. É uma questão de respeito, né? Isso sei que falta bastante. Mas, enfim, aqui a gente não é para ficar chorando, né? Que o grupo é alto astral. Então, colocando um pouquinho da nossa fanpage, né? A nossa fanpage, para quem quiser curtir a nossa fanpage, é um espaço que foi criado justamente para que a gente possa informar, orientar e até conscientizar sobre a deficiência visual. Então, é um espaço que você vai encontrar informação, você vai ver informações sobre direitos e leis que têm a ver com a deficiência visual. Você vai ver informações sobre cultura, entretenimento, algumas informações sobre saúde que a gente replica de médicos, de especialistas que colocam. Nós temos também algumas coisas de vida, a gente chama de atividades de vida diária. Algumas dicas. Culinária. A fim de trazer um espaço para que a pessoa possa, tanto a pessoa com deficiência visual, como os videntes, né, as pessoas que enxergam, que tenham ou não pessoas envolvidas com a deficiência visual, que queiram curtir para se informar mais sobre a deficiência visual, sobre a vida do deficiente visual. É um espaço preparado para isso. Bom, então na nossa página, na nossa fanpage, é um espaço que a gente tem para levar informação e orientação às pessoas com deficiência visual, mas também às pessoas que são videntes, né, as pessoas que enxergam,
Porque o nosso objetivo, além de levar informação e orientação, é conscientizar as pessoas sobre a causa da deficiência visual. E, com isso, sensibilizar a sociedade referente a questões e a pontos, a questões ligadas à deficiência visual, que são pertinentes para que a gente possa ter cada vez mais a qualidade de vida para essas pessoas que são pessoas capazes e que podem ter uma vida autônoma e independente, a fim de poder trabalhar, de poder atuar, de poder se divertir e, por que não, até atuar nos serviços e consumir produtos adequados para essas pessoas e poder usufruir de tudo isso que nós temos hoje, desde que haja um olhar para a deficiência visual, pensando na qualidade de vida dessas pessoas. É isso mesmo, Irineu. Olha, gente, eu vou falar que eu fiquei muito feliz mesmo com a presença do grupo aqui, viu? Quero agradecer muito mesmo. Nós temos um presentinho. Gratidão. Opa, obrigada. Assim, que pra você ótimo. usar e lembrar da Com gente. Com certeza, muito obrigada. Mostrar para as pessoas. Uma camiseta, que ótimo. Com certeza eu vou usar. Muito obrigada mesmo, viu? E eu gostaria que vocês, sempre que quisessem e tiverem algum assunto que vocês queiram bater nele, venham aqui no programa, a gente fala. A gente vem sim. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos. Pela presença de todos. Foi uma alegria muito grande recebê-los. Obrigada mesmo, viu? Um beijo grande para todo mundo aqui. Beijo, velho. Obrigada. Viu? Olá, tudo bem com vocês? Obrigado novamente pelo prestígio. Eu sou Alexandre Sanches Magalhães, esse é o programa Ovo de Colombo e eu recebo hoje o Ricardo Craveiro, professor universitário, consultor, executivo de algumas empresas antes de ser consultor e também um empreendedor. É um prazer te receber aqui, Ricardo. Prazer, eu que agradeço, Alexandre, pelo convite, na verdade. E também um abraço aí também para todos os telespectadores. Muito bem, está atingindo a região de Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, Alphaville, a região de Piracicaba toda lá. Muito bem, para a gente começar o papo aqui, eu queria saber um pouquinho o que você fez na sua vida, você estudou o quê, você trabalhou aonde para chegar no momento de empreender? A minha formação toda foi em administração de empresas, né? Sempre na área de gestão, desde de jovem, na área técnica, também voltada à área de administração. Passei por algumas empresas, né, como de costume, né, passei em empresa, inclusive, que hoje aí, em Piracicaba, Caterpillar, fui funcionário da Caterpillar, né, quando tinha lá meus 18 anos. Tratores, né? Exatamente. Em São Paulo tinha, né, uma unidade da Caterpillar, trabalhava na área de apontadoria, de produção, e passei por algumas empresas como o Jornal Gazeta Mercantil, na área de marketing, em bancos de investimentos. Tive alguma bem diversificado. Bem diversificada. Saudosa Gazeta Mercantil. Saudosa Gazeta Mercantil, Martins Fontes. Exatamente. Eu me lembro, desde muito jovem eu assinava, hoje eu assino o Valor Econômico, quando eu assinava a Gazeta Mercantil, e era muito engraçado porque não tinha fotografia na época. Eles faziam desenhos a nanquim. Exatamente. Dos personagens que estavam aparecendo nas notícias. Saudosa Gazeta Mercantil. Bom, e essa experiência toda que você teve como executivo, etc., isso te ajuda hoje na sua atividade, na sua empresa, que é a BPO Training, né? Exatamente. Te ajuda de alguma forma a sua formação e o fato de ter sido executivo? Ajuda muito por causa da experiência, da vivência, né, por essas empresas, conhecendo também a empresa como um todo, seus setores, seus departamentos. Então você começa a entender um pouco mais a necessidade da empresa, né? Começa a entender melhor o percurso, né, da gestão dentro de uma organização. Duas perguntas. Você acha que é possível empreender sem ter sido funcionário? E a segunda pergunta, uma pessoa que não teve experiência em nenhuma empresa, pode já de cara ser um empreendedor? Daria certo? Ou você acha que o fato de passar por uma empresa tal ajuda?
Passar por uma empresa te dá mais subsídio para poder trabalhar em relação à consultoria. Mas é lógico, a gente sabe que existe o empreendedorismo por oportunidade e por necessidade. Necessidade é naquele caso que a pessoa trabalhou a vida inteira numa empresa, acaba perdendo o seu emprego, não se vê alocado em outra empresa e aí parte para o negócio próprio. Só que aí que vem a questão, né? O jovem empreendedor por oportunidade, ele vai trabalhar toda a parte de planejamento, de organização da empresa e obviamente que a partir do momento que ele é mais organizado, a tendência de dar melhor o resultado, isso acontece. A gente poderia dizer que, usando a sua linguagem, o empreendedor, por necessidade, às vezes nem dá tempo de ele planejar nada, assim, perdeu o emprego, tem o dinheirinho, deixa eu montar um negocinho para sobreviver. E o empreendedor, por oportunidade, já é um pouco diferente, porque aí de repente é um sonho dele e aí dá para planejar melhor, é isso? Exatamente, Alexandre. Quer dizer, o empreendedor por necessidade, ele na verdade muitas vezes não pensou em ser um empreendedor. É que ele vê uma alternativa de sobrevivência até. Então ele sai para ver o seu negócio próprio e muitas vezes desorientado, né? De uma forma, vamos ver o que vai acontecer. Sim. Agora, quanto ao empreendedor por oportunidade, esse não, esse pensou, esse ele quer realmente trabalhar, esse vai desenvolver um plano de negócio antes de medir todos os riscos do seu negócio. Isso é importante, né? Sim. Hoje em dia tem muita gente empreendendo com Uber, etc., justamente porque a crise degolou essas pessoas, né? Elas acabam indo para o mercado na tentativa de sobreviver, né? Exatamente. Agora, em que momento bateu o sino aí na sua cabeça e você falou, não, eu vou tentar a vida por conta própria? Olha, sempre foi uma vontade, né? Foi um desejo ter o próprio negócio, né? Apesar de sempre trabalhar também em algumas empresas, eu tinha a intenção de trabalhar num negócio próprio, né? Tinha a liberdade a flexibilidade de horários. Eu queria ter uma vida um pouco menos sacrificada em termos de tempo, horário, aquela coisa toda. Isso que me motivou. Desculpa, família e filhos influenciam nessa vontade de ter mais tempo? Muito, né? Muito, porque eu tenho um filho ainda pequeno, 11 anos de idade, então queria ter mais tempo com ele também, queria aproveitar, né, todas as fases da vida desse meu filho, junto com a minha esposa, obviamente. Então isso realmente também pesou bastante na hora da decisão. Tá. E você se preparou para isso? Guardou um dinheirinho? Ou foi um impulso que bateu e falou, não, eu não aguento mais, eu preciso empreender? Não, isso foi tudo planejado, né? A gente tem que fazer as coisas com planejamento. Se não fizer com planejamento, muito dificilmente vai dar certo. Infelizmente, o empreendedorismo de necessidade tem pouco planejamento, né? Por isso que muita gente acaba quebrando a cara, né? Gasta todo o dinheiro, não consegue fazer as coisas virarem, né? Infelizmente no Brasil, um percentual enorme das empresas morrem com menos de 3 anos de idade, né? O Sebrae vira e mexe divulga dados sobre isso. Agora, quando você decidiu montar a empresa, o que te tirava o sono? Não ter dinheiro? Não conseguir cliente? O que te tirava o sono nesses primeiros momentos que você passou a ser carreira solo? Lógico, passa várias coisas pela cabeça quando você começa a empreender sozinho, né? Agora, lógico, a questão de, olha, será que eu vou ter cliente um mês que vem? Será que eu vou conseguir atender toda a demanda? Porque quando você começa, eu comecei como todo mundo, pequenininho, poucas pessoas, não tinham nem associados, como é o caso hoje, é o contrário. Então, quer dizer, todo tipo de serviço que aparecia, eu pegava para fazer. Tá. Então, hoje você tem sócios na sua consultoria ou associados? Existem associados na BPO Attorney. A diferença de sócio e associado, o que é? Um é sócio na própria empresa e o outro são parceiros? Eu detenho 100% da BPO Attorney e tenho os parceiros que atuam comigo na parte de consultoria. Ah, ok. Tá bom. Deixa eu voltar um passito atrás, aí, já fazendo uma brincadeira com a música famosa. Quando você empreendeu, você já tinha clientes em vista? Como é que foi o processo, os primeiros passos aí? Ou alguém te ajudou a fazer isso? A sua mulher ligava para cliente? Como é que é esse começo? O começo realmente tinha já uma carteira, a coisa foi migrando, né? Essa carteira vinha
já vinha, por exemplo, quando eu já trabalhava em algumas empresas, eu já vinha com a intenção de fazer a consultoria. Ah, você já foi cavando esse terreno aí. Já foi cavando, porque não atuando na consultoria, mas principalmente na parte de palestra e treinamento nas empresas. Ah, ok. Que tomava menos tempo, tá certo? Então, a partir do momento que eu dava abertura nas empresas para poder focar esse tipo de atividade, aí começou também a colocar o portfólio. Você fez uma fase de transição, uma fase de transição entre ser executivo e tocar a vida sozinho. Exatamente. O fato de você ter uma carreira como professor universitário te deu mais segurança para poder empreender? Quer dizer, ó, se eu não conseguir ganhar na minha empresa, pelo menos eu tenho aqui um pouquinho de entrada de dinheiro como professor? Não, lógico, se bem que a profissão de professor, eu não chamo de profissão, né? No caso, eu dou aula porque eu gosto, é diferente. Lógico que como diria um amigo meu, um sacerdócio. É um sacerdócio, exatamente. Só que o que acontece? Ajuda por causa do conhecimento. Então, quer dizer, a aula permite com que eu me atualize, o aluno faz com que eu me atualize, né? Esse é o foco, né? A troca de experiência, a troca de informação. Esse é o ponto central de quem dá aula, né? Se você visar somente a parte de lucro em relação à aula, você vai ter que dar aula de manhã, de tarde, de noite e não vai dar conta. Aula na Alemanha, nos Estados Unidos. Realmente vai ter que tomar uma outra posição. O professor acaba ganhando muito pouco, né? E em relação a processos e ferramentas, por exemplo, você começa a tocar uma empresa, você é obrigado a preparar o seu próprio fluxo de caixa, você é obrigado a decidir se vai colocar um sistema X ou Y de telefonia na sua empresa. Você sempre fez isso por conta própria ou você foi recorrendo a profissionais para te ajudarem, a te ensinarem a fazer essas coisas? Não, a gente tem realmente recorrer a profissionais quando a gente não detém a expertise do negócio. Eu acho que é importante você saber a hora de procurar um profissional para te ajudar. E assim foi comigo também, né? Desde o começo eu procurei pessoas, tive logicamente ajuda e o conselho de algumas pessoas para poder chegar e montar a empresa do jeito que eu queria. Tá. Cursos formais para gestão do seu próprio negócio, você chegou a fazer algum, não? Sim. Termos de capacitação dentro da empresa eu mesmo geria, aliás, né? E isso é inclusive ofertado pela BPO Training. Ah, tá. Na verdade você já tinha expertise, inclusive, de fazer cursos para quem estava precisando se capacitar. Exatamente. Então, na verdade, você já detinha conhecimentos básicos para gerir uma empresa pela sua própria formação. Já pela formação e também pela vivência empresarial. E você olhando, já que você atua como consultor, você olhando o mercado, você encontra muita gente, sei lá, um médico, um engenheiro, que é muito bom naquilo que faz, mas que se perde um pouco na hora de gerir a empresa? Muito, muito. É o que mais a gente vê hoje dentro do segmento que a gente atua. Então você tem pessoas altamente capacitadas dentro daquilo que faz, mas na hora da gestão e da organização não consegue dar conta do recado. Você atua junto com essas empresas? Atuamos junto com essa empresa e o importante é o seguinte, a consultoria, hoje ela é vista, na verdade, normalmente as pessoas procuram uma consultoria quando estão com problemas. E essa cultura precisa ser quebrada. A consultoria não foi feita para apenas atender problemas pontuais. Ela tem que ser trabalhada também de uma forma preventiva. Então, a consultoria, quando você atua, inclusive, para aumento de performance organizacional, é importante você focar o planejamento em relação a isso. Acho que, infelizmente, o empresário brasileiro, de qualquer tamanho, né, empresário pequeno, grande, médio, ele faz mais ou menos igual nós fazemos na saúde, né? A gente só vai no médico quando está doente, né? Exatamente. Ninguém vai ao médico, ninguém, força de expressão, mas a maioria das pessoas espera ter um sintoma para ir procurar um auxílio, né? Se tivesse uma medicina preventiva, teríamos menos doença. Talvez tivéssemos empresários que se antecipassem a problemas, etc., seria melhor, né? Você atua muito na área de treinamento pelo nome da sua empresa, né? BPO Training, muito na área de treinamento. Os seus treinamentos, eles estão focados nessa tentativa de antecipar problemas do empresário? Sem dúvida. A BPO Training, ela atua, na verdade, além da parte de consultoria de gestão empresarial, ela atua fortemente também na parte de consultoria e treinamento, capacitação, né? A gente trabalha hoje num mercado complicado, competitivo,
Você sabe que a maioria das empresas trabalham por meritocracia. Sim. E precisa ser a gestão de alta performance. Gestão de alta performance hoje em dia precisa ser trabalhada, precisa ser estudada, precisa ser detalhada, planejada. E é isso que a BPO Training faz. Tá. Define para mim o que é essa alta performance que você está falando. A alta performance é você capacitar em sua plenitude, né, a sua força de trabalho, aproveitando, né, alocando esse recurso humano que você tem da melhor forma possível e tirando dele, extraindo dele o maior potencial possível dos resultados. O trabalho que você faz inclui, por exemplo, visitar uma empresa e falar, não, esse funcionário que está aqui na recepção, talvez ele tenha uma melhor performance trabalhando aqui na produção, e esse que está na produção, talvez fosse melhor ficar como gerente de não sei o quê. Você faz isso? Faz isso também. Analisa o a que empresa o currículo? Analisa não só o currículo, mas também a gente acaba tendo um histórico, né, de trabalho desta pessoa e acompanhando, né? O trabalho da BPO ela é diferente porque nós acompanhamos muito de perto o cliente. Então estamos no dia a dia fazendo entrevistas com esses candidatos, entendendo a posição, as necessidades, as vontades, porque muitas vezes a gente entende que as empresas, a gente vai fazer consultoria, pagam verdadeiras fortunas para apenas intermediar diálogos entre departamentos, entre gestores e subordinados. Então, quer dizer, hoje em dia, o que falta, a gente percebe muito, é justamente essa integração. Comunicação. A comunicação na empresa. O nosso primeiro bloco está terminando, a gente vai continuar essa entrevista no domingo que vem, mas só eu queria fazer um comentário que as pessoas, os gerentes de departamento, muitas vezes veem o departamento como sendo o seu feudo, né? Então, eu não vou passar informação para aquela área porque ele não vai me dar nada em troca, né? É uma realidade, infelizmente, que nós encontramos. Bom, para terminar esse primeiro bloco, Ricardo Craveiro, eu queria que você olhasse para esta câmera e falasse os seus contatos para quem estiver interessado em te contratar. E no domingo que vem a gente vai entrar propriamente naquilo que você pode, no que você pode ajudar as empresas. Por favor. Ok. Bom, meu contato, o telefone é DDD 11 São Paulo, o celular é 99410 8091. E o nosso site é o www.bpotraining.com.br. Training com 2 N's. Ah, bom, como está escrito aqui embaixo. Está aqui. Tá ótimo. Muito obrigado. Prazer conversar com o Ricardo. Esse foi o Ovo de Colombo. A semana que vem voltaremos com a continuação dessa entrevista. Obrigado. Olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robertson e trago para você mais uma dica de reciclagem. A dica de hoje é como se fazer uma horta em casa usando PET. Tá? Tipo de situação que pode acontecer, eu estou aqui na represa Billings, num braço que é um dos braços mais limpos da represa. Infelizmente, você começar a cutucar no mato, embaixo, puxar, entrar um pouquinho em qualquer toquinha, você vai achar o quê? Infelizmente, essa situação. São pets, você pode perceber que é uma pet nova, tá? Ela foi invasada em 2017, infelizmente. Março de 2017. As pets estão aqui, vou dar um destino um pouco mais nobre para elas. Vou fazer reciclagem com esse material. Estou na esteira aqui de hoje, mas vou mostrar um pouco da promoção. Tá aqui um Márcio e Mauro, que são proprietários do restaurante Flutuante. E a dica especial, você que está no Japão, na China aí, né? Bom dia, depende, se é no Japão é boa noite. Boa noite, exatamente. Então você que está no Japão, na Coreia, na China, nos Emirados também, Árabes, na Argentina, no Chile. Compre com refeição aqui, você vai ter um desconto especial, sabe de quanto? De quanto? R$1 de desconto! R$1. Qualquer prato? Qualquer prato. Se o cara vindo de Lisboa, Qualquer prato. Tem um bolinho de bacalhau, porque é de Lisboa, também R$1,50. R$1,50? Então, ó, se é de Portugal, não tem desculpa, é R$1,50 promoção. Só aqui, ó, restaurante Flutuante. Como que a pessoa chega aqui, né? Porque, peguei o barquinho, não vou de avião que é mais fácil, o barquinho vai demorar. Tá na Lisboa ou no Japão, pegou um avião, desceu aqui em Guarulhos. Guarulhos. Como faz pra chegar aqui? 40 minutos pelo rodoanel. Não é nada, não é nada. É um pulinho. Eu tô aqui em São Bernardo do Campo, na represa Billings, tá? Então você que vem de Lisboa não conhecer, para ali
Guarulhos. Falei assim, eu quero ir pra Via Anchieta. Via Anchieta, Estrada Velha do Mar, quilômetro 35. Restaurante flutuante. Chegou no flutuante. E tem um desconto que é? R$1 para quem vem de outros países, R$1,50 para quem comeu bolinha de bacalhau. Então tá fechado. E aproveitando, encontrei aqui um amigo, né, e também pescador, são dois, tá? Kleber, tudo jóia? E o amigo dele? Tiago, bom dia. Tudo bem, Tiago? Frequentemente, cada 1 ou 2 semanas a gente vem pescar nessa localidade da Billings, que é aqui perto da Estrada Velha, e geralmente a gente encontra garrafas PETs, como ele estava mostrando. Tem lugares que tem bastante sujeira e como tem lugares mais limpos. Os mais limpos é onde que não tem tanto acesso de pessoas como pescadores, pessoas que estão passeando, que deixam seu próprio lixo na beira da represa. E os lugares mais afastados, você encontra água mais limpa, não tem tanta poluição. Então, obviamente, tem mais peixes, muita qualidade melhor de água, inclusive. Frequenta aqui esse lugar, né? Então é um lugar que a gente consegue fazer nossa pesca esportiva, o pesca e solte, para ajudar a manter a represa em boas condições. Mas frequentemente a gente encontra, né? Garrafa PET, lixo, pneu, eu já vi fogão flutuando aqui. Então a gente procura fazer a nossa parte, para a gente ter isso aqui para as outras gerações, a gente procura manter isso. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma horta em casa usando PET, tá? E eu pretendo plantar alface, tomate, o que for possível. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um sistema de horta caseira. Você vai precisar de 2 ferramentas, tá? Basicamente você vai precisar de uma... Eu uso a furadeira, que é mais prático, tá? E no caso da furadeira você vai precisar de uma... Isso aqui chama serra-copo, tá? Que uma que a gente vai ter que furar o fundo. E esse fundo tem que ser realmente quase do tamanho do diâmetro da tampinha, tá? Então eu estou usando aqui uma serra-copo, que ela é de... Tá aqui marcando 29 milímetros, tá? Uma de 27 ela vai entrar meio justo. O certo seria uma de 28, tá? Entre 27 e 29 milímetros, a serra-copo, você vai conseguir fazer essa furação. Uma broca um pouquinho menor, vou fazer um furinho menor aqui, tá? Uma tampinha, que vai ser nosso dreno. De uma tesoura, tá? Um estilete também. As PETs, tá? Que eu separei aqui. Inclusive essa aqui eu peguei lá na represa, tá? Essas duas aqui. E também aqui, ó, um pouco de terra, tá? Terra preta, uma terra tá plantio. E um pouco de pedrinha. Aqui uma telha velha que eu quebrei. Porque a gente fazer um cascalho de fundo, tá? O que eu tenho que fazer? Vai ter que fazer um furo, tá? Com tampinha aqui, tá? Pra entender por quê. Vamos ter que fazer um furo também aqui embaixo, bem nesse ilhosa aqui, tá? Um furo aqui, tem que ter esse furo aqui. E a abertura, que seria a abertura para a planta respirar, tá? Então, assim, basicamente, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou deixar só uma tirinha, tá? Eu vou deixar aqui assim, ó. Eu quero deixar só essa tira aqui, ó. Essa tira, eu vou deixar ela livre. Ela vai servir como só para poder suporte para segurar, tá? E ficar igualzinho, tá? Isso aqui, ó. E... deixa eu com pouca terra também não, e aqui, ó. Riscar, tá? Então aqui, ó. Vou deixar aqui assim, pra vocês entenderem mais ou menos o que eu vou fazer. Aqui, ó. Bom, como vai funcionar, tá? Aqui, esse aqui vai ser o do suporte, tá? Aqui vai ficar preso. No caso aqui, você vai perceber, ó, eu vou fazer o furo aqui, tá? Eu vou fazer na outra garrafa aqui também, na verde, pra vocês entenderem como vai ser feito, tá? Bom, o que vai acontecer? Eu vou encher isso aqui de terra, tá? E essa outra garrafa vai ficar presa aqui embaixo. Como eu vou prender ela embaixo? Vou fazer um furo aqui e a tampa daqui vai prender na de baixo, tá? Até pôr isso aqui pra não sujar. Então a gente vai fazer o quê? O furinho na tampinha aqui, tá? Todas elas. Negócio de redondinha, tá? Bom, isso aqui vai ser nosso dreno, tá? Você vai entender por que eu fiz esses 2 furos menorzinhos aqui, tá? Você vê que tem dois furos aqui. Agora que vem a parte um pouco mais chata, né? Que é... Na verdade, deixa eu passar esse furar aqui, porque esse furo aqui ele é bem mais difícil de fazer, tá? Deixa eu fazer o furo com essa menor, eu vou furar aqui, ó, tá? Aqui embaixo. Agora com a serra-copo eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o furo aqui embaixo, tá? Tomar cuidado que isso aqui é afiado. Tá vendo?
Já fiz o furo, tá? Tá aqui o furo. Agora é o seguinte, eu vou pôr a garrafa aqui embaixo, tá? Ó, tá vendo que ela encaixou certinho aqui, né? E que eu vou fazer o seguinte, agora essa tampinha aqui, eu vou estar colocando, fechando aqui. Você vai perceber que ela ficou bem firme, tá? Como vai funcionar, tá? Bom, pode perceber aqui, né, que como a câmera vai filmar tudo, aqui eu vou encher de terra, tá? Mas antes de pôr a terra aqui, eu vou colocar uma terra, eu vou colocar um pedrisco, ou como moer as telhas, e depois eu vou encher de terra, tá? Então eu vou na parte de baixo, que eu tenho que entender como eu vou fazer, tá? E aqui nesses furinhos aqui, ó, vai ficar um dreno. Quando encher de terra aqui, tá? Eu vou amarrar no terra. Eu vou fazer isso com 5 pets, tá? Vocês estão vendo aqui que só tem 2. Mas eu vou fazer uma sequência para aqui de 4, depois eu mostro pra vocês como ficou lá no jardim. Você vai pelo menos deixar pelo menos um dedo, tá? Você vai pôr umas pedrinhas. Se você pedrinha, eu prefiro pôr a telha. Como tem bastante telha velha em casa, então eu vou fazer isso aqui com telha, tá? Essa primeira leva aqui com telha. Né? Que é pra poder... Bom, tá vendo? É suficiente aqui, ó. Tá? Bom, eu vou até pôr uma luva cirúrgica aqui, só pra poder mostrar pra vocês, tá? Então aqui, pode perceber, tá? Que eu fiz um furo embaixo, coloquei o pedrisco, né? Fiz a furação que é pra onde eu poder respirar. Deixa eu puxar um pouco mais pra cá. E vou fazer a mesma coisa aqui em cima, nessa outra, tá? Vou colocar o pedrisco aqui embaixo e aqui vai prender. Vou até colocar aqui, ó, que aí vocês vão conseguir ver ela toda presa aqui em cima também. Embaixo tá com furo, tá? Aí você pode perceber que tem as pedrinhas. Vou estar puxando aqui para vocês verem a sequência, tá? Aqui no outro, mesma coisa, tá? Que tá preso aqui. Pôs as pedrinhas, agora eu vou encher de terra, tá? E aqui em cima, aonde eu vou estar amarrando também, tá? Vou puxar aqui novamente. E agora eu vou preencher aqui com terra, tá? O importante, tá? Você deixa bem cheio isso aqui, né? Pensa terra aqui primeiro, tá? É suficiente, depois eu vou pôr mais para completar, tá? Bom, o que vai funcionar agora? Agora eu vou colocar minha planta aqui, tá? Você pode perceber que o fundo ele tem as pedrinhas. Vou fazer a planta aqui, tá? Vou colocar a planta aqui, a semente, deixar ela brotar, né? E aqui você vai ter o alface ou o cebolinha, o que for feito, tá? E a parte de cima vai ser a mesma coisa, tá? A parte de cima eu vou estar enchendo de terra. Como vai funcionar? Quando eu encher de água aqui, como tem dreno, ele vai começar a pingar na de baixo, tá? Então automaticamente você não precisa colocar água em tudo. Você põe água na de cima, ela vai estar pingando, tá? Na de baixo e assim vai. Eu vou fazer uma sequência depois com essas 4 que estão aqui marrom aqui atrás, tá? Esse aqui é só um exemplo pra vocês verem que funciona, tá? E eu vou estar fazendo com tomate, com alface, com morango. Vou fazer uma horta bem vasta aqui em casa. Espero que tenham gostado da dica de hoje, pessoal. Essa aqui é como fazer uma horta vertical usando garrafa PET. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, né? Eu mostrei pra vocês como fazer a nossa hortinha. E vou fazer várias hortas, tá? Vou fazer lá, como eu falei antes, vou fazer com um monte de coisa. Alface, tomate, morango, o que der pra fazer em casa. E vou estar fazendo essa hortinha. E queria aproveitar também, né, que tem aqui redes sociais, ó, meu Facebook, meu Twitter, meu Instagram, meu site e o canal do YouTube. Entra aqui, pessoal, dá seu like, seu comentário, dê dicas. Eu estou trazendo mais dicas em breve, tá? Vou fazer uma série especial como fazer hortinha em casa, de vários tipos de alface, tomate, cebola, o que for possível aí. Vai estar tendo uma plantação em casa, né? Uma plantação caseira e tendo uma plantação sadia. É isso aí, pessoal. Até semana que vem com um novo vídeo. E esse vídeo foi uma externa especial porque a gente atingiu mais de 1000 pessoas inscritas no canal. Até mais, pessoal. Valeu!